Então, paramos aí nessa parte do muco. Vamos lá. E a tabelinha, gente? Como que se faz a tabelinha? É um método que se baseia na observação de vários ciclos menstruais para determinar o período fértil do ciclo menstrual da mulher, né? A tabela requer uma disciplina, conhecimento do funcionamento do corpo e observação atenta deste corpo, né? Então, assim, a tabela, gente, você tem que avaliar aí durante um período certinho como que é seu fluxo, que dia que inicia, que dia que acaba, como que nos primeiros dias eu tenho um sangramento maior, eu tenho um sangramento mais reduzido. Então, você tem que observar muito bem para você conhecer, para você conseguir criar bem a sua tabela. Essa tabela, ela tem que ser individual, cada mulher tem que fazer a sua. Não adianta colar a tabelinha da amiga, não, que não vai dar certo, tá? A mulher deverá marcar em um calendário durante pelo menos 6 meses. Então, você vai se conhecer aí durante 6 meses, observar tudo que acontece de forma que seja até anotado, todos os detalhes. O primeiro dia de cada menstruação para verificar o número de dias que durou cada ciclo menstrual. Então, começa no primeiro dia da menstruação e termina na véspera da menstruação seguinte. E com esses dados, calcular o período fértil com a ajuda de um profissional. Então, você vai anotar tudo bonitinho naquela agenda sua. Tem os aplicativos de hoje, né, que facilitam muito também a nossa vida. Aí você vai anotar. Tal dia eu fiquei menstruada. Aí o dia que você menstruou de novo naquele mês, você vai pôr o dia anterior, né, que é a véspera aí da menstruação, da seguinte menstruação. Então, tem que ser anotado tudo certinho, durante 6 meses. E por que a gente fala que tem que ter a ajuda de um profissional? Porque a gente tem que saber se o ciclo é de 28 dias, se o ciclo é mais, é menos, como que é regular ou irregular. Então, tem que criar o cálculo para saber. E isso tem que ser com a ajuda de um profissional qualificado, que entenda deste método, né? Porque não é muito usado e não tem profissionais que não adequam a ele, que não orientam ele. Então, tem que ser um profissional qualificado e orientado sobre esse método aí, método da tabelinha. Né? Então, aí a gente vai observar no método da tabelinha o tempo que você ficou sangrando, quais são dias inférteis, os dias férteis, né? Quais são os dias de prováveis infertilizações, mas que sejam os dias que você vai estar fazendo aquela contagem também. Então, tem que observar, sim, tudo isso, viu? Aí, anotado na sua tabela, você vai discutir com um profissional, né, as vantagens, desvantagens. E sobre a temperatura basal. O que é essa temperatura basal? É a temperatura mais baixa que o corpo humano sadio atinge quando está em repouso. Então, é um método também que tem que estar verificando, acompanhado por um profissional que seja qualificado, que entenda deste método, tá bom? Ele permite identificar o período fértil por meio das oscilações de temperatura que ocorre durante o ciclo menstrual com o corpo em repouso. Então, durante o ciclo menstrual, tem mulheres que passam muito mal. Tem mulheres que têm queda de pressão, sente muito frio, sente muito calor, tem uma sudorese mais intensa, uma sudorese mais leve. Então, assim, tem a mulher que vai ter essa parte, todas as mulheres, na verdade, tem essa parte da oscilação da temperatura. Tem umas que vai conseguir observar e outras não. Antes da ovulação, a temperatura basal
é um pouco mais baixa e permanece assim até a ovulação. Quando acontece a ovulação, a temperatura sobe alguns décimos de grau, a progesterona, o efeito hipertérmico, e permanece assim até a chegada da próxima menstruação. Deste modo, o aumento da temperatura indica que você está ovulando, que ocorreu uma ovulação. Então, é um indicativo. Então, você vai anotar, vai verificar com o termômetro, né? Como que tá a sua temperatura, tem que ser tudo anotadinho. Como que constrói essa tabela aí também, né? Da sua temperatura. É a partir do primeiro dia do ciclo menstrual, a mulher tem que verificar a temperatura diariamente, usando o mesmo termômetro e no mesmo local. Se vai ser na boca que você vai olhar, se vai ser na vagina, se vai ser no reto. Então, a partir do momento que você iniciou, você vai ter que olhar com o mesmo termômetro diariamente e naquele local que você optou desde a primeira vez. Ah, mudei, não é isso? Então, você muda de novo o local, tá? Esta verificação da temperatura deve acontecer antes da mulher levantar-se da cama, depois de um período de repouso de no mínimo de 3 a 5 horas. Caso a mulher esqueça de verificar a temperatura um dia, deve recomeçar no próximo ciclo. Então, se você esqueceu um dia de olhar, se você quer fazer eu comecei na boca, não, mas agora eu quero fazer, verificando a temperatura na vagina. Então, você tem que esperar o próximo ciclo para você iniciar essa observância aí. Registrar a temperatura de cada dia do ciclo em um papel quadriculado comum. Então, a gente tem que estar anotando tudo, porque aí, ó, a gente vai ver o aumento da temperatura, ele deve variar entre 2 a 6 graus, tá? Pra gente poder criar essa tabelinha, tem que estar tudo anotadinho. O período fértil termina na manhã do terceiro dia em que for observada a temperatura elevada. Então, o período fértil, né? Vamos voltar aqui, ó. A partir do primeiro dia do ciclo menstrual, a mulher tem que verificar a temperatura diariamente. Então, do primeiro dia, no mesmo horário, no mesmo local, com o mesmo termômetro, após um repouso de 3 a 5 horas, né? E vai ter o aumento da temperatura que varia de 2 a 6 graus. Quando for o terceiro dia, que a temperatura estiver mais elevada, termina o período fértil, né? O casal deve abster-se de relações sexuais do início do período menstrual até a noite do terceiro dia consecutivo, em que a temperatura permanece mais alta. A fim de quê? A fim de evitar a gravidez, né? Após o início da fase infértil, não é necessário continuar verificando temperatura. Pode-se ter relações sexuais até quando começar o próximo ciclo menstrual. Então, passou, né, o terceiro dia, após essa fase infértil, você vai poder ter relação sexual normal até o próximo ciclo menstrual. No período fértil, o casal pode namorar, trocar carícias, desde que tenha os cuidados necessários para que não haja o contato pênis com vagina. Porque se estamos aí usando os métodos para evitar a gravidez, né? Então, tem que ter, quando estiver no período fértil, não ter relação com penetração. O período infértil pode estar, né? Tendo relações sexuais normalmente, a fim de evitar a gravidez, tá, gente? Tem pessoas que vai nos procurar a fim de métodos que auxilia no conhecimento para fertilidade para engravidar, né? E quais são aí os métodos de barreira?
são aqueles que não permitem a entrada dos espermatozoides no canal cervical. Então, vamos conhecer mais métodos, né, que podem ser utilizados, vamos estar bem orientados, vamos ter conhecimento para a gente poder saber orientar bem, tirar todas as dúvidas do nosso paciente. Vista a camisinha. Todo mundo acha que sabe, que é fácil, né? A camisinha aí. Mas e aí? Não há como negar, né, gente? Usar a camisinha durante a relação sexual é melhor e a mais segura maneira de proteger contra IST. O que são as ISTs? São infecções sexualmente transmissíveis. Ou também as DSTs, né, que a gente, eu acho que é mais comum para vocês aí, são doenças sexualmente transmissíveis. Então, mas hoje a gente usa essa sigla, IST. Inclusive a AIDS, né? Além disso, é um bom método de prevenção da gravidez. O preservativo, o que acontece? Ele impede o contato com o sangue, o esperma e a secreção vaginal. A camisinha ela deve ser, portanto, sua maior aliada em todas as relações sexuais. Então, a camisinha, gente, ela só não evita a gravidez, ela evita que você tenha contato com aquela mucosa, que tenha chance de pegar uma doença sexualmente transmissível. Nós vamos estar conhecendo aí sobre as doenças sexualmente transmissíveis. É muito triste essa doença, né? Você vai ali ter uma relação, um momento gostoso, um momento prazeroso, para depois ter uma dor de cabeça aí para o resto da vida. Então, assim, saiba que a camisinha, ela é a das mais seguras, né, que previne doenças e gravidez indesejadas, né? Não deve ficar nas preliminares sem a camisinha e deixar para colocar o preservativo só na hora da ejaculação. Mesmo antes de gozar, o pênis elimina um pouco de secreção e pode haver risco de infecção. O uso correto da camisinha garante a segurança da relação. Na hora de comprar e de usar um preservativo, preste atenção na data de validade indicada na embalagem. Não utilize preservativos que estejam muito tempo guardados em locais abafados, como o bolso de calça, carteiras ou que deixou no porta-luva do carro, pois tem grandes chances de rompimento quando for utilizado, né? Então, mais uma vez, eu falo com vocês aí sobre, né, o coito interrompido, as preliminares, que pode ter naquela eliminação, aquela secreçãozinha que o pênis, ele solta durante a relação, pode haver esperma ali e ocorrer uma gravidez, ocorrer uma doença sexualmente transmissível, né? A compra do preservativo, gente, você tem que sempre verificar também se tem o símbolo, né, do Inmetro, se está aprovado, porque isso também é uma garantia que a gente tem que observar, tá? E ficar de olho nessas propagandas, nessas coisas que quando tá muito barato também, né? E camisinhas, tem vários tipos de camisinha, né, no mercado, então saiba qual escolher. Então aí, né, o porquê vale a pena usar esse preservativo? Ele é higiênico, é a forma, né, mais salutar de se transar. O que é isso? Mais, vamos dizer, tranquila aí, que você vai ver que tem menos chances, né, de ter uma gravidez indesejada, uma doença. Previne as doenças e gravidez, porque evita qualquer tipo de contato entre as áreas mais sensíveis do corpo masculino e do feminino. Não tem contraindicações, a camisinha não possui efeitos colaterais. Os casos aí daquelas pessoas que dizem ter alergia sobre o látex são muito raras, né?
E essas pessoas, há também sempre o preservativo feito de poliuretano, que aí não tem, né, esse agravamento para pessoa ter, para pessoas que são alérgicas. E o que mais, né? A camisinha traz aí de benefício. Ela é fácil de manusear e de carregar. Ela deve ser colocada na hora da relação sexual. É bem diferente, por exemplo, da pílula, que precisa ser prescrita por um médico. Não faz o efeito na mesma hora, né? Mas, gente, presta atenção. A camisinha deve ser guardada em local seguro, seco, à prova de calor. Aquela camisinha guardada mais tempo na carteira pode estar danificada, pode não funcionar. Isso é muito importante a gente lembrar e falar, tá? É fácil de comprar. A gente encontra nas farmácias, nas lojas de conveniência, no supermercado, até nas casas noturnas. Neste meio, lugares, você pode comprar camisinha por preços diferentes, né? E é de possível acesso para a maioria das pessoas. Então, assim, isso é uma coisa também que a gente tem que mostrar as vantagens, as desvantagens, explicar, né? Nossa, não deixa de usar a camisinha, você acha em qualquer lugar para comprar, não espera. Então, assim, a gente tem que ter aquela conversa, orientar. Não é feio a mulher comprar e ter a camisinha, tá? Então, assim, saiba, a gente conversa, tem essa liberdade de falar com o seu paciente e orientá-lo adequadamente, tá bom? Nós vamos parar por aqui, eu volto na próxima aula, dando continuidade nessa parte aí dos métodos, né, que a gente tem, das opções. Vou passar um exercício dessa primeira parte, depois a gente vai para outra parte da continuidade, né? Porque aí eu acho que vai dar para a gente direcionar bem. O exercício eu vou enviar para o e-mail do colégio, eles vão estar passando para vocês com as datas, vou ver que dia que vai ser lançada essa aula e eles vão te mandarem para vocês com a data certinho da entrega, tá? Lembrando que os exercícios devem ser entregues no colégio, para aquelas pessoas, né, que realmente não tem como tá deixando no colégio, envie para o e-mail que eles vão estar enviando para vocês lá, que vai estar recebendo, tá bom? No meu e-mail eu não vou aceitar, porque é de difícil visualização aí de alguns e-mails que a gente recebe, tá bom, gente? Então fiquem com Deus, tá?